Aleluia. Graça e paz, família e base. Essa é a manhã que o Senhor separa para o meu e para o seu coração, para nós depositarmos diante da graça, da misericórdia e do favor dEle. Essa é a manhã que o Senhor nos convida a nos assentar à mesa e ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. E depois que ouvirmos aquilo que Ele tem para nos dizer, certamente praticarmos e vivermos aquilo que Ele semear no nosso coração. Queria convidar você nessa manhã um texto de Filipenses, capítulo 1. E enquanto você abre a sua Bíblia nesse texto, ou abre o seu aplicativo, o seu aparelho celular, eu queria deixar aqui a minha gratidão. Alguns irmãos nos perguntaram sobre a nossa ausência semana passada. Nós estávamos, eu e Ana, numa série de conferências para a qual nós fomos convidados em Roraima. Estávamos bem longe, a viagemzinha foi bem distante. Estávamos lá pregando no final de semana, no aniversário de uma igreja, a Nova Igreja Batista em Boa Vista, a quem eu quero deixar já um grande abraço pelo acolhimento, pelo carinho, pela gentileza com a qual todos aqueles irmãos nos receberam. E deixei lá um abraço da nossa comunidade, da nossa querida IBAGE, e certamente eles o receberam com muita gratidão e com muito carinho também, tá bom? Eu queria nessa manhã partilhar com você sobre a trajetória terrena e o propósito divino, mas não sem antes orar com você. Queria falar com você sobre isso, porque cada um de nós certamente, desde o nascer até encontrarmos novamente com o Senhor, percorremos uma trajetória que nos ensina muito e nos ensina sempre, mas não é uma trajetória aleatória. Nós somos convidados para essa trajetória, ou nessa trajetória, para expressarmos ou sermos a expressão do amor de Deus. Nessa trajetória, nós somos convidados para testemunhar acerca daquilo que Ele é e daquilo que Ele faz. Por isso importa muito entendermos esse processo, dessa inter-relação entre a trajetória terrena e o propósito divino. E se você não tiver nenhum impedimento de ordem física, eu queria te convidar a se colocar de joelhos nessa manhã comigo, porque eu quero orar com você nessa manhã assim, prostrados, como disse a canção que o nosso querido Júnior acabou de cantar, tudo entregarei. É momento de entregarmos a nossa mente, o nosso coração e todo o nosso ser, à dispensação da graça do Senhor, para que Ele comunique ao nosso coração e ao nosso entendimento tudo aquilo que Ele quer fazer. Uma igreja nunca é tão grande como quando está de joelhos. Pai, nessa manhã nós nos rendemos mais uma vez diante do Teu altar. Nessa manhã, mais uma vez, nós queremos consagrar a nossa vida, a nossa mente e todo o nosso ser. Nessa manhã, Deus, nós estamos aqui à disposição do Senhor e nós queremos Te pedir, Deus, pelo poder que há no Espírito Santo do Senhor, fala ao nosso coração, que não haja impedimento na compreensão, que não haja impedimento no entendimento, que tudo aquilo, Senhor Deus, que porventura nessa manhã tenha a possibilidade de nos atrapalhar, seja tirado da nossa mente e do nosso coração, que todo, Senhor Deus, desconforto, que toda dúvida, que todo medo, Deus, toda desconfiança, seja aplacada agora pelo poder que há no nome de Jesus, que a nossa mente seja levada cativa à Sua presença, e que o favor do Senhor nessa manhã nos encontre para o louvor da Sua glória. Usa, Senhor Deus, meus irmãos e irmãs, porque certamente a mensagem que virá desse púlpito tem a ver com o Senhor, porque se o Senhor não for comigo nessa manhã, Deus, por favor, não me permita ir. Se o Senhor não estiver conosco nessa manhã, Deus, de nada adiantará a eloquência, de nada adiantará estudos, se a Sua presença não se mover dentro de cada um de nós. Por isso fala, Pai, fala mesmo, fala com poder, fala com autoridade nessa manhã, e nós oramos assim agradecidos e o fazemos em nome e por amor a Jesus Cristo, e se você concorda, você diz amém. Amém. Deus abençoe, pode tomar o seu lugar. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 20 ao 26, quem encontrou diz amém. Amém. Diz-nos assim o texto: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, disse o apóstolo Paulo, quer eu morra. Pois para mim
o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, diz ele, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria, diz ele, muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, encerra ele no versículo 26, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que ele tem feito por meu intermédio. Amém? Quero começar a exposição nessa manhã trazendo uma frase para você. E a frase diz assim: entre o começo e o fim de todas as coisas, escute bem, sempre haverá um caminho a ser percorrido e algo a ser aprendido. Uma das impossibilidades dessa vida é entrarmos a ela e sairmos sem termos aprendido qualquer coisa que seja, porque a vida ela tem uma habilidade nata, a vida ela é uma pedagoga, ela nos ensina com os bons, ela nos ensina com os maus momentos, ela nos ensina sobre o valor da própria vida, através das experiências, através da convivência, através dos relacionamentos, através do reconhecimento de uma insuficiência, de uma incapacidade, inclusive, para poder vivê-la. Quando nós mergulharmos nesse texto, nessa manhã, eu quero pedir ao Espírito Santo que te tome pela mão, assim como vai fazer comigo, para que possamos entender tudo aquilo que Ele quer ministrar a nós. Queridos, porque quando nós olhamos para o texto de Filipenses, e não somente Filipenses, mas todas as cartas do apóstolo Paulo, tudo aquilo que está condensado aqui, tudo aquilo que está colocado aqui, parece ser pouco demais, em razão da profundidade que essas cartas trazem, de conhecimento, de entendimento e de capacitação para mim e para você. Eu diria que as cartas de Paulo, elas ocupam, preste bastante atenção, elas ocupam em média 80 páginas somente, e mesmo quando tomadas, eu diria em um todo, elas são mais curtas do que qualquer diálogo de Platão ou tratado de Aristóteles. É muito pouco diante da profundidade daquilo que o apóstolo Paulo traz, pelo poder do Espírito Santo. Existe uma grande importância de ensinamentos aqui, num pequeno espaço. Por isso, é importante que nós entendamos isso nessa manhã, porque esse homem que vai falar a mim, esse homem que vai falar a você, instruído, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, ele vai colocar você diante de um espelho, ele vai me colocar diante de um espelho, ele vai mostrar verdades que eu vivo, verdades que você vive, enfrentamentos que você e eu temos diariamente. Paulo, ele é alguém enérgico, mas tem uma segunda característica, ele não é somente enérgico. Paulo é alguém que eu diria, ele é pouco atraente. Os discursos de Paulo, costumeiramente, não atraem muita gente. Ele vai de cidade em cidade falando sobre o único Deus e anunciando o seu Filho Jesus, e sobre o que disse acerca de Deus, sobre o que ele disse acerca de Jesus, aquilo que ele fala acerca do mundo, da humanidade. Ele foi, eu diria, muito criativo, ele foi muito convincente, mas também Paulo tem uma característica outra, ele foi sempre muito polêmico. Paulo sempre suscitou, Paulo sempre levantou polêmica por onde ele passou. Alguns diriam que ele teria mudado o mundo, mas Paulo diz o seguinte: sobre essa mudança, quem fez foi Jesus, não fui eu. Paulo diz que não é ele, mas é aquele a quem ele segue, é aquele sobre quem ele ensina, é aquele sobre quem ele fala, e é sobre aquele a quem ele entregou sua vida. Contrariando, queridos, eu quero colocar você dentro desse contexto de Filipenses,
contrariando suas expectativas, Paulo vai chegar em Jerusalém. E assim que Paulo repousa os pés em Jerusalém, Paulo ele é preso. E Paulo é enviado agora a Cesareia, onde fica por 2 anos, e isso possivelmente justifique a sua fala em Filipenses agora, no capítulo 2, no versículo 13, quando ele diz que Deus está agindo em nós, tanto querer quanto efetuar, porque não é essa a expectativa de Paulo. Paulo é surpreendido na trajetória com um plano, com um projeto, com o ideal de Deus, e é justamente dali que Paulo escreve esta carta à igreja de Filipos, uma igreja que ele fundou em sua 2ª viagem missionária. Foi ali, nessa prisão, que ele aprendeu que a mensagem é mais importante que o mensageiro. Foi ali que ele aprendeu, foi ali que ele entendeu que não é o obreiro, que não é o evangelista o mais importante, mas é a obra e o evangelho. Por isso, queridos e queridas, para Paulo, este é o grande tesouro. O Evangelho e a proclamação do Evangelho é o grande tesouro dentro de um vaso de barro, conforme ele diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, ele diz: agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente, afirma ele nesse texto, que esse grande poder de proclamação, de pregação, de anunciação, de transformação, não vem de nós, mas esse poder, diz ele, vem de Deus. Queridos e queridas, o único motivo pelo qual as coisas funcionam é porque Deus, pastor Marcos, as faz funcionar. O único motivo pelo qual as coisas funcionam é porque Deus se move e as faz funcionar. Porque os planos humanos, escute bem, os planos humanos, eles são falíveis e precisam urgentemente, se ainda não o são, começarem a ser vistos pela ótica divina. Nós cristãos precisamos começar a enxergar além dos muros da nossa humanidade e dos limites da nossa razão e da nossa compreensão. Eu diria que existem coisas que Deus, nesse momento inclusive, está comunicando a você que Ele planejou e que nós sequer sabemos. Existem coisas que Deus planejou para a minha vida, para a sua vida, que você sequer sabe, que eu sequer sei. Esta é a leitura que precisamos aprender a fazer sobre as coisas que acontecem na terra, nesse plano humano, e que estão diretamente ligados ao céu, diretamente ligados à eternidade. Repete comigo assim: o meu Deus não faz nada aleatoriamente. Deus não faz nada aleatoriamente. Tudo que Deus faz, Ele faz com propósitos. Queridos, sempre existirá em nossa trajetória terrena um propósito divino. Eu e vocês, nós não somos frutos do acaso. Nós não vivemos reféns das circunstâncias. Eu diria que em Deus a vida não é um jogo de sortes. Por isso, escute bem, nós precisamos parar de apostar. A vida não é um jogo de sorte. Ela é permeada por propósitos, pelos desígnios eternos. Por isso nós precisamos parar de apostar. A nossa, a minha, a sua, a nossa existência tem um propósito, e assim como Paulo, nós precisamos compreendê-lo. Pastor, que lições nós poderíamos tirar acerca disso nessa manhã, sobre a trajetória terrena e o propósito divino? Eu diria que a primeira lição é que essa trajetória terrena e o propósito divino nos ensina sempre, a partir desse texto, a ter a motivação correta. É o que Paulo diz, versículos 20 e 21.
minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo, diz ele, que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra, pois para mim o viver e o morrer é lucro. Por isso tem uma frase para você: a visão nos leva, escute bem, a sair de onde nós estamos, mas será a motivação que nos fará chegar ao lugar onde Deus quer que nós estejamos. Queridos e queridas, Paulo tem a plena consciência sobre como é viver na perspectiva, na ótica, sob o olhar de Deus. Ele não acredita em sorte, Paulo não acredita em acaso, ele se sustenta em todo o tempo na providência divina e nos propósitos por Deus estabelecidos para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. Essa é, diz ele no começo do versículo, a sua expectativa. Paulo é alguém experimentado, Paulo é alguém que sabe o que está dizendo, porque ele não apenas ouviu falar, Paulo foi alguém que viveu. O apóstolo Paulo, por muito tempo, ele dirigiu a toda velocidade, mas na direção contrária. Ele dirigiu por muito tempo, com muito ímpeto, com toda velocidade, porém na direção oposta. Mas agora ele começa a olhar para o passado, e diz esse texto, se você voltar um pouquinho no versículo 12, com o entendimento de que a importância não está na trajetória de sofrimento e de dor. Ele não se concentra, ou mesmo levanta um tributo ao seu sofrimento. Esse homem, Paulo, ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso por 14 longos anos, ele foi apedrejado em Listra, ele foi encarcerado em Filipos, ele foi tratado mal em Tessalônica, ele foi expulso de Bereia, por 18 longos meses esteve em Corinto, onde disseram: você é um impostor. Queridos, percebam onde esse homem está e o cenário que ele está vivendo e o que ele carrega no seu coração. Se você está com a sua Bíblia aberta, vá comigo ao texto de 2 aos Coríntios, capítulo 11, e eu preciso partilhar esse texto com você. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e 28, Paulo vai falar sobre a sua experimentação. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado, e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado 1 vez, 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei 1 noite e 1 dia no mar à deriva, realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios, enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar, e enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente horas a fio, e passei muitas noites sem dormir, passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum, tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, disse ele, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Se você concorda comigo, Paulo tem tudo para desistir, Paulo tem tudo para parar, mas ele toma uma decisão. Ele diz: eu vou prosseguir, eu vou continuar,
porque a sua motivação não está condicionada aos benefícios que poderia receber, mas à missão que ele deveria realizar. A preocupação de Paulo é o comissionamento. Foi o Deus que o chamou, foi o Deus quem o convocou, foi o Deus quem o comissionou, foi o Deus quem acreditou que ele poderia cumprir aquilo para o que foi designado. Para aquele que vive em Deus, não há perdas. Escute, para quem vive em Deus, não há perdas. Lutas, sofrimentos e dores, repete comigo assim, são parte do processo. Sofrimento, lutas e dores são parte do processo de crescimento, de amadurecimento e de fé. A motivação de Paulo não está condicionada ao seu tempo de vida, porque ele diz, posso viver, mas posso também. A preocupação está naquilo que ele fará dessa vida. Por isso, ele disse, quer eu viva, quer eu morra. A sua motivação era que eu continue a trabalhar corajosamente, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Essa é a motivação de Paulo. Esse é o anseio do seu coração, essa é a expectativa da sua alma, que eu continue a trabalhar para que a glória de Deus seja vista, para que o poder de Deus seja manifestado, para que o amor de Deus seja reconhecido, para que comunidades em São José dos Campos sejam transformadas, cheias da presença, da plenitude do Espírito Santo do Senhor. Você diz amém? Por que é que você está parado então? Por que você está encontrando mais motivos para parar do que para continuar? Por que você está encontrando mais motivos para desistir do que para romper com as barreiras pelo poder da fé? Por que você deu um passo atrás? Por que você está desistindo dos sonhos? Por que você está deixando os ideais do Senhor? É muito difícil, pastor. Sempre foi. E a Bíblia diz que sempre será. Que nunca será tranquilo. Porque é pelo poder do Espírito Santo do Senhor, é pelas nossas fraquezas que o poder de Deus é manifestado. É aqui que a submissão acontece. Segundo lugar, nos faz tomar também a decisão correta. Se nos ensina sempre a ter a motivação correta. Em segundo lugar, a tomar a decisão correta. Versículos 22 a 24. Diz assim o texto, mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir muito para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, diz ele, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Toda decisão, é a frase que você vai ver, toda decisão a ser tomada precisa ter uma razão apropriada. Toda decisão a ser tomada precisa ter uma razão apropriada. Queridos e queridas, se existe algo que nos incomoda é o futuro. A ideia de vivermos uma vida imediatista nos leva a uma tremenda inquietação. Costumeiramente, eu e vocês, nós não temos tempo para os processos e nem para o aprendizado em cada etapa, ou o que cada etapa nos propõe. Nós queremos avançar, mas por vezes, sem estarmos preparados para darmos o próximo passo. Quando nós andamos, escute bem, quando nós andamos rápido demais, os detalhes ou detalhes importantes por demais, passam por nós de maneira despercebida. A rapidez, eu diria, nas escolhas, nos faz renunciar àquilo que é prioritário, motivados por aquilo que é secundário.
Paulo sabe que a sua razão guiará as suas prioridades. A sua razão, querido, a sua razão, querida, é ela quem vai guiar as suas prioridades. A nossa ou toda decisão sempre será motivada por uma ou quem sabe por muitas razões. A grande questão é que nem todos os nossos argumentos serão legítimos. Eles explicarão, mas nem sempre justificarão. Eles não mostrarão apenas as nossas escolhas, mas também as nossas prioridades. Quando eu visito o texto de Lucas capítulo 9, isso fica muito claro. Jesus coloca em ordem as prioridades, a pedido de um jovem, no versículo 59 de Lucas capítulo 9, quando ele diz: me deixa seguir o Senhor. E ele responde: deixa primeiro enterrar os meus pais. Jesus então diz para ele: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, diz Jesus agora para ele, deve ir e anunciar o reino de Deus. Nesse mesmo texto, no versículo 61, Jesus responde a outro, que traz também razões, que traz também explicações, mas que não cabem justificativas. Jesus diz: quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Nesse caso, Jesus não está diminuindo, escute, a importância da família. Ele está falando sobre um coração que está dividido e que tem dificuldade de romper com o mundo. Mas não é o caso de Paulo. Paulo não tem dúvidas sobre a sua missão. Paulo sabe para o que é que foi chamado. A sua decisão é baseada em sua principal razão. Em Atos capítulo 9, versículo 15, a razão de Paulo, ela fica muito clara. Quando nós vemos agora o Senhor dizendo a Ananias: vá à rua direita, você vai orar por um homem. Ele diz: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como a todo o povo de Israel. O próprio Deus está definindo agora qual é a principal razão. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Essa deve ser a minha principal motivação. Essa deve ser a minha principal razão. Por isso, no versículo 24, Paulo expressa a sua razão. Por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 18, a sua recompensa está na oportunidade de anunciar as boas novas, sem cobrar nada a ninguém, e nem desfrutar dos direitos que tinha por anunciar as boas novas. 1 Coríntios 9, 23, as razões, elas agora entram em cena. Disse ele: faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar das suas bênçãos. E nós? Pergunto eu a você: quais são as nossas razões para não fazermos aquilo que fomos chamados para fazer? Quais são as nossas justificativas? Quais são os nossos argumentos? Estou novo demais? Velho demais? Não tenho o dom? Qual é a sua razão? Como é que você se apresenta diante do Senhor e justifica de não fazer
ou argumenta por não fazer aquilo que deveria fazer. Terceiro e último lugar, nos leva a viver de maneira correta. Se em primeiro lugar, nos ensina sempre a ter a motivação correta. Segundo, nos faz tomar a decisão correta. Em terceiro, nos leva a viver de maneira correta. Versículos 25 e 26. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que Ele tem feito por meu intermédio. E compartilho a última frase dessa manhã com você. A vida cristã não pode ser um jogo de sorte, porque viver para Cristo deve ser? Você está vendo a frase? Não? Então vai aparecer para você. A vida cristã não pode ser um jogo de sorte, porque viver para Cristo deve ser? E não? O fato de estar aprisionado não retirou de Paulo a sua esperança. Escute bem isso. Ele sabe qual é a sua motivação, ele sabe qual é a sua razão, tomou a sua decisão e agora declara com firmeza o seu propósito. Mesmo estando na prisão, ele continua motivado para ajudar, diz o texto, a todos a crescer na fé e a experimentar. Ele está preso, mas ele diz, a experimentar a alegria que ela traz. A preocupação, queridos e queridas, do apóstolo Paulo não está apenas no começo ou mesmo no desenvolvimento da sua carreira ministerial, mas principalmente no resultado dela. É por isso que ele encerra o versículo 26 dizendo: quando eu voltar, vocês terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo. É Paulo, esse mesmo que falo sobre ele nessa manhã, quem deixa claro o alvo da nossa missão. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, que façam tudo para a glória de Deus. Essa é a razão, essa é a motivação, essa é a esperança, esse é o combustível na alma de Paulo. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele traz a referência, ele diz: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Queridos, se existe algo que nos falta hoje, não são exemplos, nós precisamos de referências. Nós estamos em uma crise de identidade cristã. As multidões, elas continuam presentes, mas ainda continuamos a ter poucos discípulos, porque discipulado requer proximidade, e proximidade nos expõe, mas isso não deveria nos intimidar. Não deveríamos ter medo de nos expor as nossas fraquezas, expor os nossos medos, nossos anseios, nossas dúvidas, mas deveríamos levá-lo de joelhos aos pés da cruz. Gálatas capítulo 6, versículo 14, ele diz: quanto a mim, disse Paulo, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse, disse ele, neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Queridos, ouçam isso, isso é sério demais.
Aquilo que nós fazemos precisa combinar com aquilo que nós dizemos. Esta era a base da teologia de Paulo. Ele sempre retornava à sinagoga, mesmo que continuasse a ser espancado. Ele continuava se movendo, mesmo diante de todas as impossibilidades. Gálatas capítulo 6, versículo 17, depois de uma série de instruções, ele coloca no lugar certo as coisas mais importantes. De agora em diante, diz ele nesse texto, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois eu levo no meu corpo, disse ele, cicatrizes que mostram que eu pertenço a Jesus. Caminhar com Jesus tem que deixar marcas. Caminhar com Jesus precisa deixar marcas, marcas de transformação, marcas de mudança, marcas de perseverança, marcas de esperança, marcas de fé. É preciso ter marcas de Cristo em si. Aleluia! É preciso. As marcas que carregamos, elas denunciam o nosso cristianismo. Por que é que nós paramos? Por que é que nós desistimos? Por que é que nós não avançamos mais? David Otis Fuller, ele traz uma pergunta e encerro aqui a minha palavra nessa manhã. Disse ele, se fôssemos presos por sermos cristãos, haveria provas suficientes para nos condenar? Se fôssemos presos por sermos cristãos, haveriam provas suficientes para nos condenar? Como é o seu evangelho? Como é o meu evangelho? Eu estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive. Assumamos isso, assumamos isso. A IBAGE tem nos chamado para esse tempo de mobilização, tempo de fé. Queridos, avivamento, escute, avivamento não é o fogo que desce, é a brasa que espalha. Avivamento não é o fogo que desce, é a brasa que espalha. É nos lugares onde você está, nos ambientes com quem você convive. As pessoas precisam olhar para você e ver a face de Jesus Cristo, nas suas atitudes, nas suas palavras, nas suas ações, no seu modo de agir e se comportar. O Júnior vai nos levar a uma canção, uma linda canção, e depois eu volto para orar com você. Ainda não acabou, ainda não acabou. Fica de pé um pouquinho. O Júnior vai tomar agora esse instrumento tão apropriado que ele carrega, que é a sua voz, que é o seu coração, e o dom que Deus entregou nas suas mãos, e ele vai nos conduzir. E daqui a pouquinho eu volto para orar com você. Vamos aplaudir a palavra de Deus, Jesus. Glória a Deus pela sua palavra. Vamos responder à palavra de Deus. Vamos com palmas. Aleluia! Não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Cante conosco. Morreste na cruz pra dar vida a nós, tua graça nos salvou. Deixaste o céu, ó prova de amor, que enfim nos transformou, que enfim nos transformou. Declare: vivemos pra tua glória, vivemos pra te exaltar, Cristo, vivemos pra tua glória, louvamos teu nome.
poder. O teu sacrifício foi redentor e nos fez reviver, e nos fez reviver. Portanto, vivemos pra tua glória, vivemos pra te exaltar, Cristo, vivemos pra tua glória, louvamos teu nome. Digam, vivemos pra tua glória, vivemos pra te exaltar, Cristo, vivemos pra tua glória, louvamos teu nome. Oh, oh, Agora sim, só tu tens por mim, salvaste um pecador como eu. e eu rendo a ti tudo o que sou. Aleluia, aleluia, toda glória eu te dou. Vamos lá embaixo. Vivemos pra tua glória, vivemos pra te exaltar, Cristo, vivemos pra tua glória, louvamos teu nome. Vivemos pra tua glória, vivemos pra te exaltar, Cristo, vivemos pra tua glória, louvamos teu nome. Vocês! Aleluia! E pode ser mais forte. É para ti, Jesus. Aleluia! Aplaudimos para a glória dele. Aleluia! E o Júnior querendo fazer o Oséias pular. Pula, Oséias. A gente pula até para a glória de Cristo também. Gente, que palavra poderosa o Senhor ministrou no coração da gente. A motivação correta nos ajuda a tomar a decisão certa para um viver correto. Que bênção! Viva para a glória de Cristo. Conduza seu casamento para a glória de Cristo. Eduque os seus filhos para a glória de Cristo. Administre a sua empresa para a glória de Cristo. Trate os seus funcionários para a glória de Cristo. Assim você vai chegar ao ponto de, como Paulo, eu não sei o que é melhor, se é viver para a glória ou morrer para a glória. Esteve entre nós um pastor que me é muito precioso. O seu legado chama-se pastor Victor Cardu. Ele era quem cuidava da ceia. Ele e a esposa Raquel Cardu que preparavam a mesa para a ceia. Colocavam os cálices nas bandejas. Um dia, no templo antigo, ele deu um tropeção enquanto subia na escada com os cálices. E ali se iniciou uma das trajetórias mais complexas da nossa comunidade, porque a gente viu esse servo de Deus morrer de ELA, esclerose lateral amiotrófica. É a sigla dessa enfermidade. Em um ano ele faleceu. E eu me lembro do auge da sua enfermidade. Ele dizia: se eu viver, todos verão a glória de Deus em mim. Se eu morrer, eu verei a glória de Cristo. E esse homem viveu para a glória, mesmo no enfrentamento dessa enfermidade, e morreu para a glória. Essa é uma palavra que precisa ser praticada, como ministrou o pastor Ézio nesta manhã.
Viva para a glória, irmãos e irmãs. E antes de nós encerrarmos, como sempre encerramos na IBAGE, quem não gosta de dar a mão vai ter muito problema em pertencer a essa comunidade. Porque eu não vi a hora de acabar a pandemia para mandar a gente dar a mão. Não vi a hora. Para mim a maior perda foi durante a pandemia a gente não poder dar as mãos. Mas deixa eu dar um aviso importante para a comunidade. A Arena, ela está desenvolvendo agora vários eventos aos domingos. No domingo que vem, às 10 horas, será a final do campeonato de vôlei. Se você chegar às 10, não vai ter lugar para você estacionar, pode ter certeza do que eu estou falando. Então eu convido você a vir para EBD às 9. Agora não tem jeito. Então venha às 9, porque você vai garantir o lugar. Eu estou falando como pastor de forma séria. Não vai ter espaço, porque eu tenho certeza que toda essa área vai ser tomada por carros. Aí você vai parar realmente lá em um parque industrial. Lá do outro lado da Dutra, né? E uma boa notícia, irmãos. Deus está dirigindo o nosso coração para um novo lugar. Ore por nós nesse sentido, porque todos nós estamos agora orando. Estamos buscando em Deus uma confirmação que nos próximos domingos a gente tem algumas notícias para vocês. Agora sim, de mãos dadas, você agora vai fazer acabar os corredores. Os corredores não existem mais. O que nos separava, agora já não nos separa mais. Amém, amém, amém. Unimos nossas histórias, unimos nossas dores. Agora sim a gente está dizendo: Senhor, nós queremos juntos, de mãos dadas, viver para a Tua glória. Pai, que palavra! Obrigado por Teu Espírito ministrar de forma tão clara, tão profunda e tão poderosa aos nossos corações. Paizinho, estamos prontos para viver essa nova semana. Nos dê oportunidades de brilharmos a Tua luz, de manifestarmos a Tua presença e de levarmos, como Teu servo pregou nesta manhã, a brasa, ao invés de receber só o fogo que vem de Ti, sermos capazes de espalhar como brasas vivas, por onde quer, ó Deus, que andemos nessa semana, seja no centro da cidade, nas faculdades em que estudamos ou escolas, seja na rua em que moramos, ó Pai, torná-lo percebido, torná-lo não só percebido, mas, ó Deus, levarmos o Teu nome de forma tão honrosa como Paulo, ao ponto de vermos pessoas se rendendo a Teu Filho Jesus. De mãos dadas pedimos que o Senhor sempre nos una como igreja, para vivermos juntos para a Tua glória, que o Teu amor, provado na cruz, amor puro e verdadeiro, amor profundo, caia sobre nós agora, Pai. Que a poderosa graça de Teu Filho, graça maravilhosa, graça intensa, caia agora, Jesus, sobre nós, e que o poder do Teu Espírito Santo, os frutos e os dons, sejam derramados sobre nós e sobre todo o Teu povo espalhado pelos 4 cantos da terra. Oramos pela paz em Jerusalém, em nome de Jesus, que todos digam amém. Dá um abraço ao teu irmão aí, vai em paz, Deus abençoe. Assim, só Tu tens por mim.